Tudo bem? Hoje é 26 de julho de 2021. Eu vou falar pelas casas astrológicas, que cada casa tem um anjo, tá, gente? Para vocês entenderem que a numerologia também, cada casa, dentro do tarô, tem os 70 nomes e são 70 jornadas do nome de Deus. O tarô significa a jornada da humanidade e a astrologia, ela lembra os ciclos, as eras da Terra. Nós estamos inseridos nessas eras. O zodíaco é como um relógio, tá? Nós passamos pelo mesmo ciclo e repetimos muitas vezes o mesmo ciclo. Tanto nas reencarnações, e a gente às vezes está repetindo. E cada casa, ela tem um simbolismo de um anjo, para vocês entenderem. Então eu vou começar com a casa de Áries. Qual o anjo que está nessa casa, né? É o anjo Ariel, porque ele é um anjo jovem. E é uma casa de início, é uma casa da iniciativa, dos grandes começos. É uma casa do que o homem começou a jornar, é regido por uma cabra. E a cabra simboliza também grande na época, principalmente na era do ferro, que foi a era de Áries, né? Foi grande sacrifício. Não que Ariel represente isso, mas é uma casa que quando você nasce com ascendente a 15 de Áries, você está protegido por esse anjo, para vocês entenderem. Tá? Porque existe número para cada anjo. Ah, mas eu nasci a 8 de Áries, então já é outro anjo. Mas o anjo mesmo desta casa é o Ariel, a 15 graus de Áries. Tá? Para vocês entenderem. Ah, mas aí tem um outro anjo, vamos supor, a 10 graus, você tem que ver que já são outro anjo e a dinâmica do seu mapa será diferente do mesmo. Você pode ter o ascendente em Áries, o Sol, Lua também, mas o seu grau vai definir a sua madureza do seu espírito e da sua alma. Então o anjo Ariel, ele é o símbolo da casa de Áries. Outro, vou falar agora, a casa de Touro, né? A casa de Touro é um anjo assim, que é um anjo, digamos assim, de calmo, é um anjo que é o Nataniel, que é a casa do comércio, da troca, da civilização, a casa também do casamento, a casa dos nossos acordos. Nataniel. A 15 graus de Touro, Lua, o Sol, você está sob a regência de Nataniel. Tá bom? Cada casa astrológica tem um anjo também. E até mais de um, tá? Porque cada grau, na astrologia védica fala de Padá, primeiro, segundo, terceiro, né? Que são chamados nakshatras. Na astrologia védica, eu ainda vou falar um vídeo falando sobre os nakshatras. Porque existe também, que são 27, né? Mansões lunares. Então, Nataniel é o regente a 15 graus de Touro, é Nataniel. Agora, para a casa de Gêmeos, né? Gêmeos é regido por Gabriel, tá? Não é que o Gabriel ele seja o anjo do alto, não, porque é um anjo de grande beleza, porque Gabriel foi o mensageiro, tanto na época do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, mas ele, na época, ele vinha muito no Velho Testamento e no Novo Testamento, o Gabriel, tá? Tanto que a Maria, que é conhecida como a Virgem Maria, quem veio falar com ela foi o anjo Gabriel. Então ele tá ali, que ele representa o grande mensageiro de Deus, Gabriel. E a casa de Gêmeos, a 15 graus, é regida por Gabriel. Outra casa, Câncer, né, é regida pelo um anjo chamado Zafiel. É um anjo da família, um anjo da maternidade, tá ligado muito com Atlanta, é um anjo mais antigo, todos os anjos são antigos, né? Eles foram bem criados, né? O primeiro foi Cristo, depois as orbes angelicais. Mas esse anjo Zafiel, ele tá ligado à casa de Câncer, que é a casa da maternidade, a casa da família. A 15 graus da sua lua, do seu sol de Câncer, o ascendente, ele tá sob a proteção desse anjo Zafiel. Agora, o anjo que representa Leão, né, é Miguel. Por quê, né? Miguel, ele representa Jesus, tá bom, gente? Ah, mas pode falar que é Aquário, Miguel. Poderia até ser, mas a 15 graus é Miguel. Porque Miguel é rei. É o rei do céu e da terra, da orbe. Então, é Miguel. No Velho Testamento, Miguel apareceu para Daniel, né, a consolar Daniel. Ele veio também numa luta de Josué, na época que estava em Jericó. Então, Miguel apareceu. Então, o anjo a 15 graus, lua, sol, é Miguel.
Por isso que essas crianças, quando a mãe coloca o nome de Miguel, elas ficam muito elétricas, porque é a casa de fogo. Mas Miguel é representado pelo signo de Leão. A casa de Virgem é uma casa já mais acolhedora. Muita gente não sabe, né, que a palavra vírgula veio da palavra virgo, aquele que separa, né? Então aqui vem o nome de um anjo que não parece, mas é anjo Raquel, que está ligado a, tanto dentro da Bíblia, como foi uma das esposas de Jacó. Mas não é porque ela foi esposa de Jacó, porque existe, as pessoas pensam que só existe homem, anjos com nome masculino. Não, existe anjo com nome feminino. Raquel é da casa de Virgem. A 15 graus, seu sol, a sua lua, o seu ascendente, você está sobre a influência do anjo, vamos botar assim, a anja, né? Raquel, tá? Então é um anjo bem feminino, vamos dizer que a energia, porque os anjos eles não têm sexo, mas eles aparecem por uma forma humana, porque é uma necessidade humana de definir o homem e mulher. Então a casa de Virgem é uma casa feminina, que está ligado muito com a comunicação de Gêmeos, que lá já é Gabriel, aqui já é Raquel, tá bom? Então a casa de Virgem é regida pelo o anjo Raquel, porque não tem, o anjo são, como diz assim, eles são como se fossem andrógenos, eles não têm desejo nem afinidade, eles aparecem de uma forma feminina porque nós precisamos ver isso, mas a luz lá em cima, nós somos conhecidos pela luz. Eu ver o verde, eu consigo definir, isso aqui é verde. Se eu vejo o azul, eu consigo definir que é o azul. Mas é porque isso existe dentro da espiritualidade. Lá, as energias são conhecidas pelas suas cores. Então, as cores de Raquel é verde. As cores da Raquel é o amarelo. As cores do anjo Gabriel de Gêmeos é o amarelo com verde. Então, existem cores. Então, a definição lá em cima, eles são chamados por nomes, obviamente, pelo sistema galáctico, mas o anjo de... Eles não têm essa coisa da parte de se vestir de homem e mulher, porque não tem esse desejo. Tanto que houve um pecado quando o anjo quis ter o desejo que o homem tem. E foi onde houve a decadência, onde se degradou. Então vamos para o anjo de Libra, né? 15 graus de Libra, que é um anjo também, é conhecida como Uriel, tá? Libra, 15 graus do Sol, Lua, o ascendente, é Uriel. Uriel é um anjo de muita paz, é um anjo da elegância, né? Para quem consegue ver as órbitas galácticas espiritual, é um anjo de grande beleza. É um anjo de paz e diplomacia, de acordos e de alegria, tá? É o anjo dos intercâmbios, é um anjo que cada casa galáctica, vocês não parecem, não, os outros pensam que eu morri ou para o céu. Eles trabalham, cada um tem uma afinidade de ensinar, trazer informação para que o planeta evolua. Entendeu? Então, nós estamos no processo de evolução. Então, esse anjo Uriel é um anjo favorito a 15 graus da Lua e do Sol de Libra. Obviamente que as casas, elas têm mais de um anjo, tá? Mas eu tô falando mais no 15 graus de Lua, Sol e Ascendente. Escorpião é o Samuel, tá bom? É o Samuel. Por que o Samuel, né? Tem uma passagem bíblica em que o rei Saul, ele foi uma vidente, e a vidente reconheceu o cara, ele mesmo disfarçado de leproso, ele pediu que reencarnasse, que chamasse o espírito de Samuel. Então, por quê? Eu tenho que explicar o motivo. E ele já não tinha mais aprovação, Deus não falava mais com Saul. E ele foi nessa vidente, a vidente foi, evocou, vou dizer assim, né, chamou o espírito, e Samuel subiu da terra e veio falar com ele. Por que tinha tirado ele do descanso dele? Então, eu não vou entrar em tudo aqui, mas se quiser falar no Velho Testamento, sei lá. Então, o anjo Samuel é a casa de Escorpião. Por quê? Porque Escorpião é caverna, subterrâneo, e também está ligado a Hades. Hades, o significa os mortos. Tanto que a casa de Plutão rege Escorpião. Então, Samuel é o anjo protetor de Escorpião. A 15 graus do Sol, a 15 graus da Lua. Você quer saber a proteção do seu anjo? É Samuel, quem é ascendente, Lua, Escorpião. Samuel. Já fique sabendo disso, daqui que você pede essa orientação e se conectar com tudo. Pede. Agora, Sagitário, né? Sagitário tem a Quiron, né? A Quiron. Um anjo de grande expansão e comunicação dentro da
dentro da Bíblia e dentro da casa de Deus, a gente sabe que veio do Velho Testamento e foi para o Novo Testamento, é o anjo Rafael. Então, o Sagitário é regido a 15 graus pelo anjo Rafael, Lua e Sol. Rafael é sua conexão com tudo. Rafael é um anjo que está mais ligado entre a terra e o céu, entre a parte humana e a parte terrena. É o anjo Rafael. Por isso também que as pessoas têm as crianças, elas são... essas pessoas, esses ascendentes, dependendo do que tem dentro da carta de Sagitário, elas têm uma demora. Às vezes ela pode procurar o lado mais terreno, mas quando ela procura o lado de Rafael, que é a conexão mais com o todo, o lado mais humano, ela começa a se espiritualizar, ela começa a ter mais autoconsciência. Aqui, Capricórnio, né? Capricórnio é um anjo, para quem 15 graus ou quem tem Sol, Lua, é um anjo mais de autoconhecimento, que se chama Emanuel. Deus é convosco. Quem tem Lua, quem tem Sol em Capricórnio, a 15 graus é Emanuel. Deus é convosco. Esse é o significado desse anjo. É um dos nomes no livro de Isaías que foi conhecido como Jesus, mas ele não, quando ao nascer, ele não botaram esse nome, mas ele precedeu esse nome, porque esse anjo Emanuel, que é o anjo simbolizado, o sistema de terra, tá? Das coisas fixas da terra, ele veio proteger, no caso, a Cristo quando ele, criança, estava na barriga de Maria. Foi esse anjo aqui que teve, como Miguel, Rafael, todos esses anjos trabalhando na proteção de Cristo. Aquário, né? Que é um anjo mais jovem, expansivo também. Aqui é um anjo Ariel. Aquário, ele fala muito do grupo. É um anjo jovem, é um anjo de beleza, é um anjo que olha para o próximo, é um anjo mais de uma afinidade humanitária. É dentro da orbe galáctica espiritual, o anjo Ariel, ele olha muito para a humanidade. É o mensageiro da humanidade, das coisas que acontecem também com a Terra. Então, se você tem Lua, Sol, Ascendente a 15 graus, o seu anjo de Aquário é Ariel. Peixes. Peixes já é, no caso, o profeta também, conhecido Nataniel. Lua, Ascendente, né? E Sol a 15 graus é o Nataniel. Esse é o protetor da casa de Peixes, é uma casa muito espiritual, é uma casa holística, é uma casa da saúde. E Nataniel, ele pede responsabilidade nessa casa. Tanto que essas pessoas com ascendente, Lua, Sol, na casa de Peixes, pede grande força e determinação. Cada casa, dependendo do grau da sua Lua, ou do seu Sol, do seu ascendente, você muda uma posição para uma casa. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo meu. Eu, por exemplo, eu nasci com meu ascendente já bem mais maduro. Então, além de eu ter o meu anjo que representa aquela casa, ou a energia que está naquele grau, ou mesmo um país, por exemplo, assim, Saturno ficou a 13 graus retrógrado em Aquário, um exemplo. E a gente sabe que Ariel é dono da casa. A 15 graus responde Ariel, a 15 com Sol, Lua, Ascendente. Mas a 13 graus, quem vai responder nessa casa? Entendeu? Aí você vai ver que vai entrar outro anjo, que seria o anjo Jael. Jael fala de responsabilidade. Ele fala de coisas que precisa ser organizada, que precisa colocar em prática, que precisa se reformular. A 13 graus de Aquário. Já não é mais o anjo Ariel. Se você tiver 15, Lua, Sol, e o ascendente é 15, é o Ariel. Mas se uma energia retrogradou a 15 graus, ela está falando assim, vai ser o anjo Jael que vai tomar conta. Jael já é uma energia de guerra. É um anjo guerreiro. Entendeu a diferença? Já o Ariel não, é um anjo de comunicação, de transformação, até de muita beleza. Mas o Jael já é um anjo de guerra. Então, quando a gente trabalha dentro da astrologia, que tem todo esse sistema, que nem tudo tem como nós, eu passar dentro da astrologia, mas existe, cada grau existe. Então eu posso, por exemplo, assim, eu nasci com ascendente em Libra, 0 grau, mas quem vai responder ali? Vai ser o anjo o quê? Vai ser um outro anjo, vai ser, digamos assim, o anjo Gabriel, porque o meu ascendente é 0 grau, mas eu nasci com Virgem, um exemplo, mas eu nasci com a 1 grau, então eu vou ter minha sombra, que será
é de Áries. Então eu vou ter praticamente uma regência de um anjo e uma sombra de um outro anjo que eu tenho que olhar para aquele outro anjo. É como se fosse um amigozinho imaginário que eu tenho. Por isso que cada casa tem uma sombra. Que muitos astrólogos não falam. Toda casa tem uma sombra. Eu ainda vou falar isso em outro vídeo também. Gratidão e namastê.